que é? Só está faltando uma coisa, você quebrar esse ciclo e falar assim, eu a partir de hoje invocarei o nome do Senhor. Quem sabe você está pensando assim, não, mas meu pai não deu certo, a minha mãe não deu certo, meus avós não deram certo. E às vezes você pensa consigo mesmo, e eu também não vou dar certo. Mas se a partir de hoje tu invocar o nome do Senhor, todo esse ciclo é quebrado. Aí você diz, rapaz, pastor, então você está dizendo que há uma praga que alcança as gerações. Na verdade, o que alcança as gerações são o pecado. Porque o pecado ele está condenado na carne. Porque o mundo jaz no maligno. Então se não há uma separação entre o homem e o pecado, que isso só vem através da invocação do nome do Senhor, as consequências vão de gerações em gerações. O pecado vai trazendo consequências. Os seus atos, aquele que pecar, a Bíblia diz que morrerá. Os seus atos serão continuamente no pecado. Assim como seu pai pecou, sua avó pecou, você também pecará. Vai estar pecando. Mas existe um momento em que se invoca o nome do Senhor e quebra todo esse ciclo. Elias, mas quando se invoca o nome do Senhor, já é salvo, já é santo. Não, você agora começa a ser justificado pelo sangue de Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz para quebrar todo o ciclo de maldição, todo o ciclo de pecado. Quando Ele morre na cruz, e aqueles que invocam o nome do Senhor, a Bíblia diz que vai ser salvo. Porque você não vai estar mais confiando em si mesmo, você não vai estar entregue a si mesmo, vai estar entregue a Jesus Cristo. Então há uma necessidade de todo ser humano invocar o nome do Senhor. A Bíblia diz, em Jeremias 33:3, diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz também em Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A única diferença em que está as pessoas que estão debaixo de maldição, de pecado, de consequências terríveis, é o invocar o nome do Senhor. Quando Enos toma aquela atitude, a família de Sete, o seu filho Enos, toma a atitude de invocar o nome do Senhor, eles quebram todo aquele ciclo que estava vindo, se perpetuando. E a partir daquele momento, existiu uma família na terra, aquela descendência foi considerada filhos de Deus. Aí você vai ver a história, toda a humanidade se corrompeu porque os filhos de Deus e as filhas dos homens se juntaram, tiveram relações entre si, e assim cresceram muitas pessoas e foram pecando, mas só que Deus fez um momento em que toda a terra foi inundada. Mas só que mesmo assim a descendência de Enos continuou perpetuando a terra, porque Enoque era descendente de Enos. Então você vê que Deus tem um propósito e um projeto daqueles que permanecem aos pés do Senhor, aqueles que invocam o seu nome. Mas aí você diz, não pastor, mas a minha vida está de cabeça para baixo. E a Bíblia, o Senhor mesmo já citou em Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, então como fazer? Mas aí a Bíblia diz, e ela abre um parênteses aqui muito especial, porque mesmo que você encontre nessa situação, assim como a família de Adão teve, mas a Bíblia diz, se você invocar o nome do Senhor, sabia que quando você invoca o nome do Senhor com o coração aberto, a Bíblia diz que Deus ouve do céu a nossa oração. Se você olhar em capítulo 7 de 2 Crônicas, verso 14, vai dizer, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei dos seus pecados e sararei a tua terra. Ou seja, o Senhor está disposto a nos perdoar através da nossa confissão a Deus, através do nosso entregar a Deus, através do nosso invocar o nome do Senhor. Então quem sabe está necessitado